Olá a todos, bom dia, bom dia. A gente aqui está aguardando aqui a conexão de todos, mas a gente já está com uma quantidade bastante expressiva aqui de participações. Prazer, meu nome é Cláudia Guimarães, eu sou responsável por projetos de sustentabilidade das distribuidoras da Enel no Brasil. A gente está aqui com uma equipe, né, que trabalhou bastante nesse processo, né, de chamada pública 2021, onde a gente traz aqui esse, mais do que o lançamento, mas principalmente os esclarecimentos, e vai ser uma boa troca, né, de experiências e dúvidas e informações que nós teremos aqui nessa manhã, nessas 2 horas que nós estamos programando para esse evento. Eu passo aqui a seguir a nossa agenda do dia, para que vocês saibam, né, como é que a gente vai estar se programando. Vou falar uma fala rápida, vamos falar um pouquinho aqui do nosso processo, um pouquinho da Enel, da parte institucional. A gente tem a representante da diretora, né, Ana Tereza, de mercado da Enel Rio, que também vai dar um recado bastante importante para os nossos clientes. A gente tem aqui uma grande quantidade de clientes das classes, né, poder público, comercial e também rural. A gente tem a participação da ANEEL, então o Márcio está aqui conosco, representando a Superintendência de Serviços, né, e ele vai trazer também algumas informações. A gente está num momento, né, muito ativo, né, desse processo, né, de eficiência energética. Mais adiante, o Leonardo ele vai falar do nosso edital, da nova legislação, foram muitas mudanças, né, acho que é também por isso que o interesse aqui está bastante forte. O Maurício vai falar um pouquinho do processo de compras e cronograma, já entrando um pouco mais na parte operacional, né, do processo em si, da chamada pública dos projetos. A Laísa vai falar sobre o cadastro das ESCOs, né? Aqui a gente tem dois grandes públicos, né? O público cliente, né? E as ESCOs, que são as empresas especializadas que vão, de fato, executar o serviço, grandes parceiros nossos, e uma etapa final de perguntas e respostas. Então, assim, pode usar o chat para usar. A gente já está recebendo dúvidas desde antes do início do nosso evento, né? A gente já está com algumas dúvidas. Acho que muitas já serão respondidas aqui ao longo do processo, mas podem colocar ali as perguntas que todas a gente vai tentar, né, responder todas de uma forma direta, ou que o que não for possível a gente vai usar o nosso link do site, tá? Vamos seguir aqui, então, rapidamente para falar, né, um pouquinho sobre sobre a Enel, né, a Enel no Brasil, a Enel no mundo, e um pouquinho da nossa área de sustentabilidade. O próximo, por favor. Então, a gente aqui como uma empresa, né, global, integrando, né, a disponibilidade de recursos com oportunidades, a gente está falando de um mundo conectado e principalmente aqui entre né, nós, falando do pilar da transição energética, né, então a gente precisa integrar, né, todas as parcerias possíveis para as melhores soluções de energia. Eu acho que uma grande evidência é justamente esse momento que nós estamos aqui nesse fórum. Seguindo aqui um pouquinho, por favor, no próximo. Gostaria de um pouco da nossa posição, né? Então, globalmente, né, a gente está presente em 30 países, 5 continentes, são 70 milhões de usuários e 70 mil colaboradores. Aqui no Brasil, no próximo, a gente está em 4 distribuidoras, então aqui hoje, né, nós estamos principalmente com públicos de 4 grandes concessões, né, São Paulo, Goiás, Ceará e Rio de Janeiro, onde a gente aqui abarca 18 milhões de clientes. A gente também tem uma transmissão, né, que faz a interconexão Brasil-Argentina. A parte, somos líderes em geração renovável e eólica, tema bastante debatido e importante no momento atual que a gente está passando, uma geração térmica de ciclo combinado, e uma empresa de comercialização, que eu também acredito que a maioria dos clientes que estão aqui, principalmente da carteira corporativa, também conheça a nossa área de trading, sim? Seguindo, por favor.
Bom, a Enel, ela é signatária do Pacto Global, né? Então, a gente já falou isso em outros eventos, mas como a gente está com uma grande quantidade de pessoas novas nesse processo, é importante a gente revisitar e também atualizar um pouquinho. Nós somos signatários do Pacto e temos compromissos formais com alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, aqui a gente traz aqueles que nós somos comprometidos. O 4, que é educação, o 7, né, energia, o 8, que é empregabilidade, empreendedorismo, geração de renda, o 9, que é inovação, o 11, cidades sustentáveis, e o 13, que fala da descarbonização. Então, esses são os nossos objetivos sustentáveis. No próximo slide, a gente traz um pouco também um pilar que ele é estratégico e permeia toda a nossa estratégia de sustentabilidade, que é a economia circular. E a gente sempre traz, porque eficiência energética também está dentro do pilar de economia circular, né? Então, quando a gente fala de um processo, né, de regeneração, de ciclo de logística reversa, de maior utilização daquele recurso, de regeneração, a gente está falando em economia circular. Os projetos que conseguem trazer isso lá no edital, a gente vai explicar, conseguem trazer mais atributos de circularidade, eles certamente são projetos mais atrativos. Então, a gente também traz bastante o tema aqui como um tema estratégico e importante dentro do processo de eficiência energética. No próximo, a gente fala um pouquinho da nossa forma de fazer projetos, né? Então, as pessoas entendem projetos, às vezes, como assistencialismo, filantropia, tem empresas que praticam responsabilidade social, mas nós praticamos um processo que chamamos de CSV, né? Criação de valor compartilhado, onde o projeto ele tem que ser bom para a sociedade, tem que ser bom para a empresa, para os stakeholders envolvidos, e isso é sempre muito tangível e medido. Então, em 2020, por exemplo, que foi um ano super desafiador, né, de pandemia, onde a gente precisou reaprender, paralisar e proteger toda a nossa operação, a gente conseguiu entregar, e aqui eu estou falando de Enel no Brasil, não só das distribuidoras, né, 409 projetos, beneficiamos 1,5 milhão de pessoas em 12 estados, geramos renda de mais de 10 milhões de reais para populações vulneráveis e temos 750 líderes engajados nos nossos processos. Então, quando a gente fala em valor compartilhado, é quando a gente pensa em cada projeto, a chamada pública, ela é um projeto, a gente sempre procura conhecer um pouco mais aquele processo, aquele stakeholder, aquela entrega, aquele benefício que o projeto vai ter. Então, é bem importante destacar que isso está ligado aos nossos compromissos com os ODS. No próximo slide, quando a gente fala nos projetos de sustentabilidade, aí principalmente a gente trabalha com os 3 ODS, o 4, educação, o 8 e o 7, né, de energia. Sempre assim, então a gente pensa sempre assim, eu quero projetos de educação para o uso e o consumo consciente, né, daquela energia. Olha como isso está sendo importante, a gente está com uma campanha em parceria com o Ministério, a ANEEL, a BRAD, justamente para falar do consumo consciente. Quando eu falo do ODS 7, que é o energia, é o acesso eficiente e seguro. Então, eficiente é justamente o que a gente está discutindo, e segurança também. E quando eu falo do ODS 8, que é a geração de renda, é também pensando no acesso financeiro à energia, né? Então, a gente precisa de projetos que lhe deem uma capacidade, uma geração de renda e uma capacidade de acesso àquela energia. Isso tudo a gente trabalha com sustentabilidade, isso também é cidadania. Aqui alguns dos exemplos de projetos que nós temos, o troca de geladeiras, né? Projetos com grupos produtivos, desde reaproveitamento de uniformes e cabos e fios de rede para fazer bijuterias, o Ecoênio, que é o nosso de troca, né, de resíduos, né, por descontos na conta, e painéis aqui que fazem parte sempre dos nossos projetos de CPP. E o próximo, por gentileza. Sim, agora então, desculpa, vou agora para. Eu acho que consegue melhorar, transmitir essa mensagem de uma forma mais direta. A gente vai apresentar um vídeo para vocês, é bem curtinho, rapidinho, depois eu volto para a próxima etapa. Podem passar, por favor. Olá, estou aqui no Hospital de Câncer Araújo Jorge para falar de um projeto bem bacana de eficiência energética. A instituição é a única na região centro-oeste que realiza
tratamento oncológico pelo SUS. Circula nas dependências do hospital todos os dias aproximadamente 1.500 pacientes. E a instituição realiza mensalmente mais de 80 mil procedimentos, o que demanda um alto consumo de energia. Estamos investindo em torno de R$ 2.400.000 na modernização do sistema de iluminação. Serão trocadas, substituídas, aproximadamente 4.500 lâmpadas e luminárias por tecnologia LED. Também estamos fazendo a troca, a substituição do sistema de ar-condicionado. Estamos instalando um sistema chamado Multisplit, onde vai proporcionar aí uma redução significativa no gasto e no consumo desses equipamentos. Outro equipamento que estamos trabalhando nessa substituição é o sistema dos chuveiros elétricos, que passará agora a contar com aquecimento solar. O total de energia economizada que o projeto alcançará em torno de R$ 400.000 por ano. É ou não é uma boa economia? Com essa economia que o hospital terá na fatura de energia, possibilitará que o hospital possa reverter essa economia para a compra de medicamentos, de equipamentos. É uma doação que será feita durante todo o ano e vai contribuir com a sustentabilidade financeira da instituição. O nosso agradecimento à Enel pela essa grande iniciativa. Bom, pessoal, eu acho que esse é um exemplo muito importante de um projeto recente que nós entregamos, então, para os clientes que estão aqui entenderem um pouco como é o processo, né? A partir justamente de uma empresa de eficiência, a gente consegue contemplar um cliente que vai ter uma economia e, a depender do perfil, da tipologia de clientes, ainda isso, ele ainda tem isso totalmente subsidiado. Então, queria agora, para a próxima etapa, convidar a Ana Tereza Raposo. Ela é diretora de mercado da Enel Rio e tem uma palavra para falar para vocês, para os nossos clientes. Oi, Ana. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite para estar falando sobre um tema que traz tanta esperança para a gente, né? O tipo de agenda bacana que a gente quer quer entender, quer conhecer, quer aprender, né? Eu aqui estou representando, apesar de ser diretora da Enel Rio, estou representando e falando aqui a nível Brasil, estou representando aqui todos os diretores e o time aí que temos aí que atende a todos os nossos clientes do poder público, nossos grandes clientes e também nossos clientes rurais e residenciais. É uma chamada que atende, que todos podem participar, e já soube que a gente está com recorde de inscrição de projetos e de participação esse ano, o que é muito bacana, o que mostra engajamento, interesse por um tema que, enfim, traz benefícios, obviamente, para o cliente, mas principalmente, acima de tudo, traz benefícios para a sociedade, né? Então, o meu ponto aqui para vocês é que estamos inteiramente à disposição, todos os times de B2B, B2G, né, que atendem, que estão no dia a dia com vocês, nos procurem, tirem dúvidas. O que nós não tivermos detalhes, a gente está sempre trabalhando em conjunto com o time de sustentabilidade, nossas agendas se cruzam no dia a dia, faz parte da nossa rotina, então a gente não vai ter nenhum problema em tirar qualquer tipo de dúvida em relação ao cronograma, em relação a como apresentar o projeto, em quais são os canais, enfim. Então, fico aqui, me coloco à disposição e coloco todo o nosso time e na torcida aqui para que a gente tenha aí excelentes projetos aí que ajudem a impulsionar aí o nosso país. Um bom dia e um excelente trabalho para todos nós. Muito obrigada, Ana, muito bem-vinda e mais uma vez bem-vinda a todos os novos clientes que estão participando desse processo. Bom, pessoal, hoje também a gente tem uma presença bastante importante aqui do nosso representante da ANEEL. Gostaria de chamar o Márcio. O Márcio, ele é doutor e mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás e atualmente é especialista em regulação de serviços públicos de energia elétrica da Agência Nacional.
Márcio, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço bastante a ANEEL por ter disponibilizado essa participação, porque eu acho que demonstra justamente a nossa parceria e o quanto o tema, né? Estava vendo, o programa de eficiência energética ele existe há mais de 20 anos, né? Então, como é um processo maduro e que a gente consegue construir sempre com bastante novidade, né? E bastante interesse do público. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui representando a Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu quero dizer também que, por ter trabalhado na CELG, que hoje é a Enel Goiás, o convite ainda é mais importante. Eu fico muito feliz com isso. Eu trouxe alguns slides para apresentar para vocês sobre chamadas públicas, né? É interessante, porque eu entrei na ANEEL no ano em que saiu a primeira regulamentação mais moderna, de 2008. E nesses primeiros 5 anos, a gente teve muitos problemas, assim, o que acontecia? A gente sempre recebia quase toda semana na agência algum pedido de prefeitura querendo recurso de eficiência energética, algum outro projeto em particular, ou seja, não existia um critério para se selecionar esses projetos. A distribuidora ela tinha livre poder de nomear como gastar esse recurso. Então, a gente fez um teste no período de 2003 a 2015 para estabelecer esses critérios de seleção de projetos. E avançamos, então, pode passar, para esses critérios, né? Então, desde 2015, especificamente julho, nós temos critérios bem claros, critérios que passam transparência na seleção desses projetos e que permitem que qualquer ente da sociedade possa participar. Mas mesmo assim nós encontramos alguns problemas e por isso foi necessário criar alguns guias. Esses guias eles não são determinativos, eles são orientativos. São 2 guias, um guia para as distribuidoras, quais seriam as melhores práticas para se fazer as chamadas públicas de projetos de eficiência energética, e um guia para os proponentes, né, as unidades consumidoras ou residenciais que queiram participar dessas chamadas. Isso é o hoje, né? A gente ainda sabe que existem alguns problemas a serem resolvidos e a nossa ideia para o amanhã, né, é que isso avance. Nós estamos colhendo diversos dados. Hoje nós temos um sistema que é o OPE, que é um observatório do Programa de Eficiência Energética, e a gente está colhendo bastante dados para que a gente melhore, né, essa regulamentação. Avançando um pouco mais, a gente pode ver como é que os projetos são selecionados, né? Pode avançar, que eu vou explicando. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela cria a regulamentação do programa. As distribuidoras de energia elétrica, junto aos consumidores, seleciona projetos, isso com a participação de fabricantes, comerciantes, ESCOs. Esse projeto, ele é elaborado a partir de um diagnóstico. Essa proposta é enviada para a agência. Após a execução, com a implantação das tecnologias, é feita uma medição e verificação, e isso se transforma num relatório de auditoria, tanto econômico e financeira como técnica. E ao final do projeto, isso vai para a agência para passar por avaliação e fiscalização. Então, esse modelo atual, a gente acredita que funciona bem, porque os critérios são bastante claros de quando é que o projeto vai ser aprovado ou não, são critérios de engenharia mesmo, bastante técnicos, e a gente entende que é claro isso. A dificuldade se encontra quando, nas chamadas públicas, muitas distribuidoras tentam colocar barreiras adicionais, porque a gente sabe que quando as chamadas públicas dão vazio, esse recurso volta para a distribuidora usá-lo da melhor forma, e talvez isso não seja interessante. Mas a gente vai melhorando esse processo. Pode passar, por favor. Então, dentro dessas chamadas, a gente pode atender todas as tipologias possíveis, de preferência para atender os 2 maiores mercados da distribuidora, normalmente indústria, a depender do perfil de consumo de cada distribuidora. Pode passar, por favor. Então, as chamadas públicas elas foram inseridas com a resolução 556, especialmente no módulo 3.
Nesse módulo, a gente apresenta os critérios, que são basicamente a relação custo-benefício, a capacidade para superar barreiras de mercado e ter um efeito multiplicador, apresentar a contrapartida, estabelecer um contrato de desempenho no que couber e incentivar ações educacionais. Antes dos critérios, nem todos os projetos apresentavam isso, né? E agora com os critérios, desde 2015, fica bem claro quando um projeto ele consegue incentivar esses critérios. Então, a distribuidora ela vai selecionar as propostas cujo valor monetário ele soma até cobrir o gasto pré-determinado daquela tipologia. Pode passar, por favor. Então, com as chamadas públicas, nós pudemos incentivar o contrato de desempenho, a contrapartida, introduzimos as fontes incentivadas, desde que em cima delas também já tenha sido feita a eficiência energética na instalação, e também é possível a realização de projetos pilotos para testar novas metodologias ou novos modelos. Pode avançar, por favor? Esses são os principais critérios para a seleção de projetos, né? A relação custo-benefício, o peso do investimento em equipamentos, o impacto direto na economia de energia e redução de demanda na ponta, a qualidade do projeto, a capacidade para superar barreiras de mercado, né? Dependendo da tecnologia, se for muito nova, a experiência em projetos semelhantes da participante do projeto, a ESCO, por exemplo, a contrapartida, o incentivo a usos finais, ações educacionais e divulgação. Eu destaco aqui, com essas setas vermelhas, itens que podem nos ajudar na situação atual, né? Principalmente o impacto direto na economia de energia e redução de demanda na ponta. Pode passar, por favor. Então, hoje, desde 2013, nós já temos mais de 520 chamadas públicas, somando todas as distribuidoras. Já foram investidos bilhões de reais e gerados milhares de empregos. Então, a gente entende que o antes e o agora são bem diferentes, né? Agora a gente tem uma coisa muito mais transparente. A seleção de projetos, ela passa por um equilíbrio entre os interesses, e isso gera empregos, gera qualidade de serviço. Pode passar. Então é isso, e eu deixo para vocês a pergunta de como é que será o futuro da eficiência energética. Obrigada, Márcio, foi ótimo, excelente. Você devolveu uma pergunta bastante capciosa, a gente também quer saber. Com certeza o futuro ele tem que ser eficiente, né? Não existe, a gente não tem outro caminho, não tem plano B para o nosso planeta, né? A eficiência energética, eu acho que o que vai se discutir é o quanto mais a gente precisa praticar e fomentar a eficiência energética. Muito obrigada mesmo aí pela sua fala e continue, por favor, aqui conosco aqui no nosso evento. Bom, pessoal, agora a gente vai trazer aqui o Leonardo. Ele vai falar, o Leonardo é responsável, né, de projetos de sustentabilidade da Enel Rio, mas vai estar aqui comentando com vocês legislação, investimentos e o edital. Bom, o chat está bem animado, mas continue perguntando, as perguntas estão muito, muito interessantes. A gente vai fazer o melhor agrupamento possível para poder responder o máximo possível aqui ainda no evento, ok? Léo, é com você. Obrigado, Cláudia. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui novamente com vocês nesse momento tão importante no PE das distribuidoras da Enel Brasil. Vou falar um pouquinho sobre a legislação, como a Cláudia falou, um pouco sobre o edital, um pouco sobre os investimentos, que eu acho que vai ajudar vocês a conseguirem construir o entendimento geral daqui para frente dos processos mais detalhados da chamada pública, né? Bom, e aí sempre a gente gosta de colocar esse slide da legislação, porque é daqui que começa todo o processo, né, pessoal? Como o Márcio colocou muito bem, a legislação é sempre atualizada, né, ao longo do tempo, e nesses últimos anos houve muitas alterações e atualizações muito importantes que trouxeram aí eficiência e dinâmica para o processo, né? Da resolução 556 para frente, que foi o que o Márcio colocou para cá, a gente teve algumas atualizações, né? A gente teve a última agora em fevereiro, na 920, que mudou alguma coisa, mas a essência não mudou, né? Então, o procedimento ele vem se desenvolvendo muito bem, ele vem cada vez mais robusto, mais explicativo. Hoje, se vocês forem no site da ANEEL, vocês vão encontrar esse procedimento em 10 módulos, que explicam exatamente
como se aplicar o recurso, como se disciplina esse recurso para investimento nas distribuidoras, né? O módulo 3 especificamente fala sobre chamada pública, que é, de fato, o que a gente está falando aqui hoje, nessas 2 horas. Além de documentações auxiliares, né, como, por exemplo, também o guia de MV, que é uma documentação, acho que importante para todo mundo ler, para conseguir surfar na onda da chamada pública muito bem e entender esse processo tão importante aí que as ESCOs têm aí para conseguir aplicar bons projetos junto aos clientes. Então, acho que é interessante sempre uma leitura obrigatória, quase obrigatória da resolução normativa mais atualizada possível no site da ANEEL, para que vocês consigam também compreender o todo, né, e conseguir partir aqui para o edital. E aí, seguindo a apresentação, dando mais um clique, ainda um pouco de legislação, mas agora falando um pouco mais da legislação, né, que norteia todo o processo de aplicação dos recursos nas distribuidoras, né, não só em relação ao PROPE que nós falamos no slide anterior, né. A legislação, ela já existe, como a Cláudia falou, há 20 anos, né, fez 20 anos ano passado, vai para os seus 21 anos agora, já passou da maioridade, né, já é adulta. E nós temos a Lei 9991, que é, de fato, aquela que rege todo o processo, né? Ela vem mudando ao longo dos anos, né? Esses percentuais de aplicação, eles já mudaram algumas vezes, tanto para a PE quanto para o PID. E aí, olhando mais para o PE, nesse momento aqui, a gente teve as últimas 2 mudanças que aconteceram em relação à aplicação desse 0,5% da ROL, né? Você sabe, né? 1% da ROL, 0,5 vai para o PID e os outros 0,5 vão para o PE, ou pelo menos iam para o PE na sua integralidade, né? A primeira alteração mais recente que acontece aí de 20% desses recursos em 2016, eles passam a ser destinados diretamente para o Procel, então do 0,5 a gente passa a ter 0,4, e a mais recente, né, no ano passado, a MP 998, que se converte na Lei 14.210, bem recente essa última alteração, e define aí, né, um investimento obrigatório de até 30% dos recursos não contratados das distribuidoras, né, para a CDE, né, para a modicidade tarifária. Então, essa alteração ela também passou a alterar um pouco a forma de aplicar os recursos nas distribuidoras, e daquele 0,5% que eu comentei anteriormente, a gente passa a ter, vamos dizer assim, líquido, né, 0,28% para aplicar no PE, de acordo aí com a ROL de cada uma das suas distribuidoras, né? E isso eu estou falando atualmente. Dando mais um clique aí na apresentação, a gente sabe que até o final do ano que vem, a Lei 9991 poderá ser alterada, pelo menos na sua última previsão de alteração no ano que vem, né? No final do ano que vem, ela vai ser revista, pode ser mantida, ou, se nada for feito, ela será alterada para o quadro que está aparecendo nesse momento. Então, o que a alteração na lei pode compreender, né? Redução de 50% dos recursos aplicados no PE, e, em contrapartida, um aumento também nos recursos que passariam, então, a ser destinados para o PID. Então, essa balança, né, esse equilíbrio, ele passa a ser, a partir de 2023, mais favorável um pouco mais ao PID, né, do que para a eficiência. Mesmo assim, a gente continua, né, com todas as estruturações nas distribuidoras para encontrar as melhores opções para se manter as chamadas públicas atuando com toda a energia, porque, de fato, foi o que o Márcio falou, a chamada pública ela tem aí, de 2013 para cá, 7 anos, ela já evoluiu bastante, né? E é um processo maduro que hoje atrai muito mais clientes, muito mais ESCOs do que no começo do processo. Então, mesmo com a redução, já é um mercado consolidado. Então, acredito que isso seja uma conquista que a chamada pública acabou trazendo aí para o meio energético nacional e para as distribuidoras também, bem como ESCOs e clientes também, especialmente do poder público, mas não só do poder público. Bom, seguindo aqui a apresentação, pessoal, falar um pouco de valores, né, para 2021, né, quando a gente fala em Enel Brasil, né, Grupo Enel da distribuição de energia, nós estamos, a partir do dia 16 de agosto, ofertando 29 milhões de reais para as 4 distribuidoras. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho desses valores por estado, mas já iniciando aqui a fala em números gerais, serão ofertados 29 milhões. Desses 29 milhões, aproximadamente 20 milhões a gente está destinando aí para as classes residencial, comercial, poder público, industrial, rural, as classes onde a gente tem os projetos aí, unidades consumidoras, e iluminação pública, que a gente passou já do ano passado, né, e uma inovação que a gente trouxe, de ter uma reserva aí de valores aí só para projetos de iluminação pública, haja visto o crescimento da demanda e também a atratividade, né, a viabilidade energética que esses projetos passaram a ter nos últimos anos também. Então, a gente passou a ter uma diferenciação aí nos investimentos, especialmente para a iluminação pública, que tem dado muito certo. Os estados têm recebido muitos projetos
com as prefeituras para iluminação pública. A gente também mudou no ano passado, e a gente ratifica esse ano a mudança de ter apenas uma fase nesse processo. A gente até 2019 fazia a chamada pública em 2 etapas, a gente já faz desde o ano passado uma etapa apenas, né? Isso ajudou a tornar o processo mais veloz, né? O tempo de gestação entre a abertura da chamada e o fechamento diminuiu, tá? E aí, naturalmente, que toda a documentação, todas as etapas, elas continuam presentes. Então, aqui eu destaco, né, o diagnóstico energético, o projeto executivo, que são etapas primordiais para que um bom projeto seja escrito e possa ser pontuado aí a nível de classificação ao final do processo de chamada pública. Para esse ano, a gente inicia, né, já iniciou, o edital já está no ar, né, no site da chamada pública, né, para que todos possam acessar enel.chamadapublica.com.br, né? Vocês podem clicar nesse site e aí escolherem o estado que vocês gostariam de aplicar os seus projetos, né? Tanto as ESCOs quanto os clientes. E a divulgação final aí já com recursos, né? Será no dia 18 de fevereiro de 2022. Dando mais um clique, continuando aqui a apresentação, pessoal, aqui eu abro, né, como eu havia prometido para vocês, um pouco dos investimentos, né, a variação, né? Naturalmente que essa variação aqui, pessoal, ela está associada a rol, né? Então, por isso que os estados tem valores de tipologias diferenciadas, né? Inicialmente aqui para o Rio de Janeiro, a gente está oferecendo 2,5 milhões, né? O mesmo valor do ano passado, né? Então, o que a gente mudou aqui no Rio para a chamada pública foi o mix, né, entre iluminação pública e demais tipologias. A gente esse ano está fazendo 50%, 50%, né, meio a meio, né? E também a gente fez um ajuste aqui nos patamares de aplicação mínima e máxima de projetos. Mas por que esses patamares foram estabelecidos? Por que eu não posso aplicar o valor integral, né? Justamente para que a gente consiga aumentar a atratividade e competitividade dos projetos, né? Se você faz um projeto com valor muito alto, você pode ganhar, mas naturalmente que o seu investimento acaba perdendo atratividade nos critérios finais de seleção dos projetos. Então, a gente fez aí uma calibração entre os estados para que a gente tenha valores mínimos e máximos de aplicação de recursos aí nas 2 categorias, né? Outras tipologias e iluminação pública. Para São Paulo, o valor é maior, né? 20 milhões de reais, né? Naturalmente também aqui os recursos estão em maiores pesos aqui em iluminação pública 6 milhões, em outras tipologias 14 milhões, já é um pouco diferente do Rio, não é metade. No Ceará, nós estamos esse ano oferecendo 1,5 milhão, né, um pouco menor do que o ano passado, 500 mil destinados só para iluminação pública e 1 milhão para demais tipologias. E Goiás, 5 milhões, 1 milhão iluminação pública e 4 demais tipologias. Então, pessoal, esse quadro ele mostra que em cada estado você tem mix, né, oportunidades diferentes para aplicar. Então, há estados onde você vai ter mais recursos aí destinados para outras tipologias, né, e você vai ter, de repente, uma oferta maior para iluminação pública no local do que no outro. Então, acho que é interessante vocês observarem aí, especialmente as ESCOs, né, que estão aí gravitando por todos os estados, onde há mais oportunidade de aplicação de projetos, e lembrando que vocês podem, né, as ESCOs, aplicarem projetos para mais de um estado, né, o limite é infinito de oportunidades também. Seguindo aqui a apresentação, pessoal, eu comentei inicialmente aqui, mas é sempre bom reforçar, né, importante que vocês leiam todo o edital, pessoal. Aqui, esse workshop, a gente vai trazer palhinhas, né, informações mais úteis, informações-chave para que vocês possam estar bem calçados para o processo de aplicação dos projetos. Mas é importante que todo mundo leia o edital, né? Não adianta só participar do workshop e não ler o edital, porque o edital ele tem minúcias ali que fazem com que, se você não estiver atento, você perca ou de ser desclassificado, né, por conta de uma falta de documentação, como já aconteceu no passado, né, ótimos projetos que foram aplicados pelas ESCOs, mas não tinham conformidade documental e foram desclassificados. Esse é um ponto muito importante. Portanto, é importante que todos leiam o edital do início ao fim, né, e aqui eu trago 2 etapas importantes, fazem parte da fase única, como eu falei anteriormente, mas é sempre bom relembrar, né? O diagnóstico energético, ele é um item obrigatório, né? As ESCOs devem aplicar esse diagnóstico, né? Submeter o diagnóstico junto ao cliente que vai ser contemplado, para que de fato seja viabilizada ali as opções de aplicação desses recursos e que tipo de usos finais poderão ser destinados para cada projeto, né? E é importante que se siga toda aquela documentação que o edital rege, né? E aí, sem nunca deixar de falar, porque não é exagero, né? Seguir, né, as recomendações do Guia de MV, do PROPE, em relação à certificação dos profissionais
que estarão aí submetendo as propostas de medição, seguir as estratégias de MV e deixar isso muito claro no diagnóstico, porque isso é um item que pode ser reprovatório também, né? E fazer toda a elaboração conforme o item 3.3.1, que é importante que vocês leiam ali em relação ao que vocês devem propor no projeto e as etapas subsequentes dessa aplicação, né? Uma segunda etapa que também deve estar na manga de vocês, né, pronta para caso vocês sejam contemplados com a pontuação final e seleção dos projetos, é que vocês já têm um projeto executivo também pronto, caso vocês tenham aí a pontuação final aí como habilitado, né? Por quê? Porque a Enel vai exigir esse projeto executivo em até 30 dias, para que vocês tenham, a gente já tenha aí a visão geral de que condições de cronograma vocês vão aplicar esse projeto, que plano de medição vocês querem fazer em relação ao projeto, né? Medição ex ante, medição ex post, os ajustes financeiros que vocês podem fazer até 5%, né, em relação ao diagnóstico, né, na proposta inicial que vocês fizeram, pode haver alguma alteração, mas pequena, 5%, e também as contrapartidas que vocês vão aplicar, lembrando que contrapartida é um item que aumenta a pontuação também daquele projeto que estiver escrito na chamada pública. Então, 2 pontos assim, de ouro que vocês devem estar muito atentos para que vocês possam entender, de fato, aí, o caminho das pedras para escrever um bom projeto. Bom, dando sequência aqui à apresentação, mas já indo para a minha reta final, o fluxo também, bem em linhas gerais, né? Como eu falei, né? Eu falei em diagnóstico e projeto executivo, né? Então, depois que vocês aplicam esse projeto executivo, vocês têm 30 dias aí, conforme a solicitação formal da Enel, para apresentar, que aí, de fato, ele garante, né, que o projeto ele é aplicável e vai seguir os trâmites obrigatórios, né, do Grupo Enel também. A partir daí, pessoal, existe um outro momento muito importante, que é uma segunda etapa da chamada, né, que não é a etapa de classificação, mas é uma etapa de execução e habilitação, que pode também, por algum motivo, não garantir que o projeto continue, se houver algum tipo de inconformidade aqui. Então, por exemplo, vocês têm aí, né, que firmar, né, junto com o cliente, né, as ESCOs e os clientes firmando algum tipo de convênio, também está explicado isso lá no edital, né, os anexos, né, que devem ser firmados entre as duas partes. Junto à Enel aqui, né, a gente sempre firma um termo de cooperação, né, um convênio com o cliente do poder público ou aquele cliente que tem fim lucrativo, que também pode ser até do poder público, através de um contrato de desempenho, né? O Maurício vai explicar daqui a pouquinho um pouco melhor essas características, né? E a gente também, como Enel, né, firma um contrato de serviço com as ESCOs para que, de fato, a gente possa remunerar essas empresas para que elas possam executar o serviço da forma como está exigida, né, na regulamentação do Grupo Enel. Então, isso é bem importante, né? E assim, firmar esses convênios não é só uma obrigação da Enel com o cliente, na medida em que é do interesse da ESCO também, para que haja essa firmação do contrato de uma maneira mais célere. Então, é importante que haja essa ação proativa entre o cliente, né, e também a ESCO, né, e a Enel, claro, entrando junto, né, para que a gente consiga executar o projeto e diminua um pouco o intervalo entre o projeto vencedor e, de fato, o projeto contratado em execução em campo ali, né, a gente já enxergando a execução do projeto. Então, isso, de fato, é muito importante e é papel de todas as partes, né, garantir essa celeridade para que o processo possa acontecer de uma forma mais fluida. Bom, a gente também, no ano passado, fez uma alteração muito importante, né, o Maurício vai explicar melhor, mas aqui só um comentário rápido. Até 2019, a compra dos materiais era feita pela Enel, né, e a gente contratava o serviço para uma ESCO. A gente já na última chamada pública mudou, né, passou a fazer um processo em formato de turnkey, então a compra do material e o pagamento pelo serviço passa a ser diretamente feito à ESCO, né, o fornecedor. Então a gente simplifica o processo para aumentar a velocidade da contratação e compra dos materiais. Isso já refletiu positivamente nesse último ano, né, nesse último ciclo de projetos, e aí, de fato, isso acaba tornando a participação das partes, né, vamos dizer assim, um tanto quanto mais célere. Né? E aí, depois de todo esse processo de compra, contratação, termo, firmação aí dos convênios, a gente está apto, né, do ponto de vista técnico, para iniciar o projeto, e aí a velocidade, o cronograma, vai estar refletido justamente naquele projeto executivo que vocês apresentam anteriormente para a gente, né, para que a gente possa fazer ali o espelho entre o que foi previsto, né, e o que vai ser realizado. Bom, e aí, para fazer uma explicação um pouco mais rica desse processo e também destrinchar mais aí também o edital e esse tema de compras, que é muito importante,
Eu chamo aqui o meu colega Maurício para fazer aqui a fala e agradecer novamente também o convite e a participação de todos, né? Estou vendo aqui, já tem mais de 200 pessoas conectadas, que é um número fantástico para esse workshop, pessoal. Muito obrigado, uma boa sequência de workshop para todos. Pessoal, bom dia a todos. Maurício, obrigado, Léo, pelas palavras, excelente apresentação. E vou dar sequência agora, começando a falar pelo processo de compras e o cronograma da chamada pública. Bom, processo de compra de materiais. A nossa premissa básica é razoabilidade de custos, onde a gente baseia principalmente na apresentação de 3 orçamentos, no caso de materiais, não podendo ser feito em nenhum site de compras. Então, a gente precisa de orçamentos feitos pelas empresas, enviado pelos fornecedores padrões básicos de materiais elétricos. Então, precisa vir com toda a especificação, a gente precisa saber, dando um exemplo, iluminação, qual que é a luminância média daquele produto, qual que é a potência, no caso do ar-condicionado, a potência, o COP dele, tudo isso precisa estar bem especificado no material para que seja bem avaliado o processo de razoabilidade de custo. No custo tem que estar incluso todos os impostos, ICMS, IPI, DIFAL, se for o caso. Então, precisamos que na proposta apresentada, todos esses valores, todas essas especificações estejam muito bem apresentadas para uma boa avaliação. Pode passar? Tá. E agora vamos mostrar como funciona o modelo Turnkey e como é feito o faturamento dos materiais e equipamento. Então, é assim, a ESCO ou os fornecedores delas vão emitir uma nota fiscal contra a entidade que está sendo beneficiada. Vamos dar um exemplo aqui, a Prefeitura X está recebendo o projeto, então a ESCO que está executando, ou o fornecedor especificado pela ESCO, que a gente tem essa prerrogativa de colocar esse fornecedor dentro do contrato, ela emite a nota em nome da Prefeitura X beneficiada, e aqui no próximo quadrante, a ESCO ou o fornecedor de materiais emite uma nota de débito em nome da Enel para a Enel fazer o pagamento. Mais uma vez, precisa também apresentar a especificação detalhada, técnica detalhada do material, e tudo tem que estar, todos os impostos têm que estar inclusos na nota para a gente conferir se essa especificação também é a mesma que foi aprovada na chamada pública. Ok, pode passar. Tá. Aqui a gente tem uma parte dos processos de contratação entre a empresa proponente e a empresa executora. A gente tem 2 situações aqui. Uma é onde a empresa proponente ela vai ser responsável por tudo, por MV, pela gestão do projeto e a execução física como um todo. E a situação 2 é onde a empresa proponente ela só é responsável pelo MV, pela gestão, mas a execução ela é transferida para uma outra ESCO, para uma outra empresa. Essa situação é permitida desde que esteja dentro de um limite de subcontratação de 30% previsto no edital. Temos aqui os procedimentos de razoabilidade de custo. A gente tem lá no edital limites bem definidos para medição e verificação, acessório, marketing, divulgação, treinamento, custos indiretos, diagnóstico. Então, como o Léo já frisou na apresentação dele, tem que se atentar muito bem a esses custos para que não haja ultrapassagem nesses valores. E também, em relação ao cronograma físico-financeiro, e o projeto executivo, a gente não pode ter uma diferença maior do que 5% do diagnóstico apresentado para o projeto executivo. Ok? Pode passar. Tá. Agora vamos falar um pouco sobre o tipo de contratações que a gente pode fazer. A gente tem 2 tipos, a contratação a fundo perdido e a performance. Fundo perdido se aplica para instituições filantrópicas, hospitais públicos, escolas, universidades, prefeituras, governo do estado.
é assim, em suma, todo cliente que for tipologia poder público, pode ser feito o contrato a fundo perdido. Instituições classificadas como comércio e serviços só poderão fazer a fundo perdido desde que a instituição seja uma instituição comércio e serviços pública ou que tenha o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente e Assistencialista. Nesses casos pode ser feito a fundo perdido e alguns casos também de empresas de serviço público cujo capital seja majoritariamente público. E performance, mercados varejistas, grande comércio, shopping center, universidades particulares, escolas, universidades particulares, condomínios, a gente faz o contrato de performance. Pode passar que agora eu vou explicar um pouco como que é feito esse contrato de performance. O contrato de performance, como vocês podem ver nesse gráfico, você tem aí uma empresa uma entidade que ela tem o consumo alto antes da implementação do projeto. Após a implementação do projeto, esse consumo reduz bem e o cliente ele paga o investimento com a economia. Então, só para dar um exemplo, vamos supor, você fez um projeto assim de R$1 milhão, cuja economia é R$50 mil ao mês. Você vai pagar R$50 mil por mês em 20 parcelas até completar um investimento de R$1 milhão. A partir desse tempo que foi pago, toda a economia, você vai desfrutar de toda a economia do projeto. Ou seja, é muito atrativo a parte do contrato de performance. Não há no mercado nenhum investimento tão atrativo como um contrato de performance. Pode passar. Falando um pouquinho de cronograma, o Léo ele já explicou ali as fases de início e fim. A gente tem aqui, foi dia 16/8, foi a abertura da chamada pública, hoje está sendo realizado o workshop, e a partir de 8 de setembro, semana que vem, a gente o site já está aberto para receber as propostas de projeto. A fase de perguntas e respostas, nós vamos ter uma que já está acontecendo, né? As pessoas vocês já estão fazendo algumas perguntas no chat, todavia ela fica estendida no site até dia 10 de novembro. No dia 17 de novembro, a gente encerra o recebimento das propostas, ou seja, a gente tem desde a abertura até o encerramento 3 meses para a apresentação dos projetos, então é um prazo bastante factível. É até superior ao do ano passado, que não chegou a 3 meses. E agora a gente tem uma etapa nova. No dia 10 de dezembro, a gente vai divulgar as propostas de projetos para adequação de fase documental. Então, o que é essa adequação da fase documental? A gente percebia que tinha muitas propostas boas de projeto que, de repente, mandava algum documento inválido ou acabava esquecendo de mandar algum documento. E essa proposta, embora seja muito boa pelos critérios do edital, a gente era obrigado a desclassificá-la. Agora a gente mudou um pouco, a gente vai dar um prazo de 5 dias úteis para envio da documentação que precisa ser adequada. Então, quando foi submetido o projeto, já façam uma revisão, se vê que vai ter alguma documentação que falhou, que não foi colocada corretamente, já deixa preparado, porque o prazo é curto depois para ajustar, são 5 dias úteis. Então, é muito importante que já deixe essa carta na manga, já deixe o documento preparado para não ter nenhum problema. A Laísa vai explicar mais para frente, haverá uma penalização para o envio dessa documentação. Mas é uma documentação bem branda, são 5 pontos a menos, para que a gente privilegie que os documentos realmente sejam entregues no fechamento das propostas de projetos. Então, aquele cliente que fizer tudo certinho, deixa de perder 5 pontos. Então, esse é um atrativo, mas, de qualquer forma, a punição é bem branda, porque até o ano passado a proposta era desclassificada. Bom, dia 28/1, a gente faz a divulgação preliminar, e abre do dia 31
ao dia 4 um prazo recursal para apresentação de recursos. Nesse prazo, é importante frisar que não é mais admitida a inclusão de nenhum documento novo. É só para questionar um parecer de algum projeto. E no dia 18/2 é feita a divulgação final. Pode passar. Tá. Algumas informações importantes. Precisa ser entregue depois da classificação em até 120 dias a certificação ISO 45001 referente à auditoria de segurança do trabalho. Outro ponto. Quais são os participantes elegíveis? Todos os consumidores cativos e livres, que estão localizados dentro da área de concessão das 4 concessionárias, não podem participar aqueles que são conectados, os livres conectados diretamente à rede básica da distribuidora. No caso de AE com fontes incentivadas e aquecimento solar que utilizem o telhado, é preciso apresentar o atestado técnico de garantia por parte do cliente ou da ESCO das condições mínimas. Essa parte mudou. A gente antes, no ano passado, exigia no diagnóstico, no projeto de qualificação, porém agora passou para o projeto executivo, mas é uma necessidade e precisa ser entregue no projeto executivo. E outro ponto, apresentar o orçamento pertinente, sempre considerando o modelo turnkey, como já foi explicado nos slides anteriores. Ok? Eu finalizo aqui a minha fala. Agradeço poder ter mais um ano essa oportunidade de estar apresentando e falando desse tema tão importante que é a eficiência energética. E passo agora a palavra à amiga Laís, que vai fazer a apresentação a respeito das maneiras e as formas de inserção dos projetos no site. Obrigado. Obrigada, Maurício. Obrigada a todos. Eu sou a Laísa, responsável pela chamada pública aqui pelo NEPEM. E eu vou aqui falar um pouquinho para vocês quem é o NEPEM, o que ele faz na chamada pública do Grupo Enel. Pode passar, por favor. Volta. Isso. Nós somos um núcleo de estudos e pesquisas aqui do Norte e Nordeste, e a gente está com a Enel cuidando de todo esse processo desse chamamento público, dos editais das distribuidoras. Então, quais são as nossas principais atribuições? A gente ajusta e faz pequenas mudanças junto com a distribuidora para esses editais, para fazer essa abertura da chamada pública. Também fazemos essas divulgações em jornais de grandes circulações, e-mails marketing e etc. A gente disponibiliza um site, que eu vou falar um pouquinho daqui para frente para vocês, que é possível fazer o download das documentações, dos editais, e também fazer os uploads das propostas. A gente divulga também dois canais de comunicação, que também vai falar um pouquinho mais para frente, que agora a gente vai ter o canal do Fale Conosco, diretamente do site, e a gente também vai ter o canal de ticket de suporte, que é um canal de comunicação diretamente na área logada ali da empresa proponente. E também a gente oferece esse suporte a todos os participantes que querem colocar os seus projetos na chamada pública. Também analisamos as propostas conforme aqueles critérios da ANEEL e do edital da chamada pública. A gente entrega a Enel, toda essa relação dos documentos, dos respectivos enquadramentos e das pontuações. E também, para o final, a gente faz a divulgação da relação dos projetos aprovados e reprovados, e também aqueles que entram em cadastro de reserva. Agora, nesses próximos slides, a gente vai passar um videozinho, um mini tutorial, explicando como é que funciona o site, como é que a gente vai fazer a submissão das propostas. A gente teve uma mudança de layout, então, para as ESCOs que já estão acostumadas a trabalhar com a gente teve algumas modificações bastante modificações, na verdade. E aí vai passar de forma bem rápida, eu sei que vai gerar algumas dúvidas, mas vocês podem entrar em contato com a gente posteriormente. E
Vamos para o vídeo. Através do site enio.chamadapublica.com.br temos acesso ao sistema dos 4 estados. Basta selecionar o estado de interesse. Após a escolha, vamos ter acesso às comunicações, aos editais, às etapas do processo, aos links úteis, as datas do cronograma conforme está em edital, algumas das perguntas mais frequentes e também ao campo Fale Conosco, onde a ESCO, o cliente ou qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de dúvida pode estar entrando em contato com a gente a partir desse campo. Para ESCOs e empresas que pretendem participar do processo, precisam efetuar o seu cadastro. Basta clicar no botão superior direito ou no botãozinho verde ao lado do botão azul do edital. Para efetuar o cadastro, basta preencher os campos de acordo com as informações da sua empresa. É importante preencher todos os campos com bastante atenção, principalmente aqueles campos de contato. Para finalizar, é só clicar em enviar. Parabéns, seu cadastro foi completo. E agora vamos às novidades para a CPP 2021. Após finalizar o cadastro, você vai entrar com o login e a senha que acabou de fazer e agora apresento para vocês o novo layout do nosso site. Na área logada, a ESCO pode ter acesso a todos os documentos dela como empresa, do projeto em si e também do cliente. A novidade dessa CPP é que agora as proponentes precisam colocar apenas uma vez as documentações referentes a ela. Ao subir as documentações, elas vão sendo salvas automaticamente. Tanto que se você precisar sair e voltar, o processo vai estar salvo de onde você parou e você pode continuar subindo as suas documentações normalmente. Pronto, agora todas as documentações referentes à empresa proponente estão nos sistemas disponíveis para todos os projetos. Notem que ela está com status em amarelo. Isso é um indicativo que essa documentação ainda será analisada e poderá ser alterada lá no momento de adequação. O próximo passo é a criação de um novo projeto. Você vai fazer o preenchimento de todas as informações referentes ao projeto, o resumo dos benefícios, a tipologia, modalidade, o uso final, o RCB, o valor total do projeto, o valor solicitado ao PE e aqui neste momento fazer o upload de todas as documentações referentes ao projeto, que é diagnóstico, planilhas de apoio ao cálculo de RCB, a ficha de dados preenchida, os 3 orçamentos e também os catálogos. Lembrando que essa documentação ela não pode ser alterada no momento de adequação. Aqui do lado temos as etapas que já foram concluídas. Note que o nosso progresso está a 60%. Clique em salvar e vamos para o próximo passo. O projeto ele foi salvo, porém ele ainda não foi submetido. Clique em cima dele novamente. Agora basta preencher os dados do cliente beneficiado. Nome, a pessoa responsável, e-mail, telefone, CNPJ, endereço. Importante lembrar de preencher o nível de tensão. Preenchido esses dados, agora vamos fazer o upload de todas as documentações referentes a esse cliente. Lembrando que essas documentações também poderão ser alteradas no momento de adequação. Prontinho! Agora todas as etapas já foram concluídas e a gente já pode salvar e submeter a nossa proposta de projeto. O projeto já está em análise, basta ficar acompanhando o status e o e-mail para saber se ele vai precisar de alguma adequação das documentações. A próxima novidade dessa CPP é o nosso ticket de suporte, que é o nosso novo canal de comunicação. Poderão ser enviadas quantas dúvidas forem necessárias e ele vai funcionar como se fosse um bate-papo, em que a proponente envia sua pergunta e a equipe da chamada pública responde dentro daquele protocolo. Ele vai funcionar como um canal de comunicação de mais fácil acesso, de maior controle das dúvidas e também de acompanhamento daquela solicitação. Esse mini tutorial vai ficando por aqui. Nos próximos dias a gente vai estar disponibilizando no site um manual de todas as usabilidades desse nosso novo layout e um lembrete importante. Todas essas atualizações estarão disponíveis a partir do dia 8 de setembro. Foi um vídeo rápido, é um mini tutorial mesmo. Eu sei que pode gerar um pouquinho de dúvida. Vocês podem estar entrando em contato com a gente lá por aqueles canais via site. E agora vamos falar um pouquinho sobre os nossos critérios de seleção. Tá? O Márcio mesmo explicou maravilhosamente bem como é que cada critério desse funciona, qual é o melhor critério, quais são... como a ANEEL imagina que seja julgado dentro de cada critério. E a distribuidora faz a escolha dos pesos dessas pontuações. No caso dessa CPP,
realmente o critério de maior peso vai ser o RCB com 30 pontos. E, seguido dele, o impacto direto dos benefícios, que é a redução de demanda na ponta, a energia economizada e afins. Para essa CPP também, a gente aumentou um pouco os pontos de qualidade, visando pontuar aqueles projetos que tenham uma melhor apresentação, a descrição clara e objetiva, os cálculos corretamente, a apresentação, né, de como chegou naquele cálculo, como você chegou naquele número. Então, realmente visando favorecer os projetos que são melhor escritos e melhor apresentados. Também temos os outros pesos, totalizando os 100 pontos. Como o Maurício já explicou, a gente vai ter uma pequena penalização para aqueles que precisarão usar aquele período de adequação. Tivemos ótimos projetos em CPPs passadas que realmente foram desqualificados por conta de documentação. Alguma documentação que não estava de acordo com o edital, alguma assinatura, enfim, vencimento, alguma documentação que já estava vencida, vários tipos de pequenos porquês e pequenos poréns. E aí o projeto todo foi desclassificado por conta de documentação. Visando melhorar esse processo e também ajudar as empresas a apresentarem os seus projetos, a gente abriu esse período de adequação, porém, quem precisar utilizar dele vai levar essa pequena penalidade de menos 5 pontos no total do seu projeto depois. Lembrando que as documentações que vão poder ser modificadas nesse período, elas não são as documentações técnicas, ou seja, as documentações do projeto, que são diagnóstico, as planilhas, orçamentos, elas não poderão ser readequadas, apenas as documentações da ESCO e do cliente, certidões, e enfim, todas essas documentações referentes ao cliente. Eu vou ficando por aqui, eu passo a palavra de volta para o Maurício. Muito obrigada a todos. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo evento. A gente vai passar agora para o nosso período de dúvidas, esclarecer um pouquinho das dúvidas que estão aqui no chat. E lembrando de que as perguntas que não forem respondidas nesse período agora, nesse período pós-workshop, vocês podem encaminhar para a gente lá no nossos canais de dúvidas, que ao decorrer da semana a gente vai respondendo a todos. Obrigada. Obrigado, Laís. Excelente apresentação, esclarecedora. Agora a gente vai começar a etapa de perguntas e respostas. Eu chamo também aqui junto o professor Marconi e o Marcelo para a gente começar a fazer a rodada de perguntas e respostas com moderação do professor Marconi. Bom dia a todos. Parabenizar os palestrantes, colegas, o doutor Márcio, e vamos às perguntas. A maioria das perguntas já foram devidamente explicadas com a explicação do Leonardo e do Maurício, mas tem algumas que nós pontuamos aqui interessantes, que eu vou comentar, algumas eu posso responder, mas Maurício, Marcelo, vocês podem ficar à vontade para complementar a resposta ou alguma suporte a mais nessa questão das perguntas, tá? Vamos iniciar, então, aqui com uma pergunta que trata-se: podemos escrever um projeto residencial? Sim, claro, desde que atenda os procedimentos estabelecidos no nosso edital. Então, essa é a condição, que pode ser para um residencial isoladamente ou para um projeto que atenda a área comum, por exemplo, do condomínio. Então, deve preencher o que está previsto no edital. Empresas fora da área de concessão podem participar? Eu entendi, se for ESCOs, podem participar e propor projeto em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, sem nenhum problema, tá? Então, isso daí é possível se for a empresa ESCO. Agora, se for os clientes, os consumidores, terão que obedecer o que está previsto nos editais de cada Enel, Ceará, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? O Pedro Freitas: os projetos podem ser
em todas as áreas de concessão da Enel, já respondi essa pergunta, né? Respeitando, conforme os editais, tem que ser serem clientes que pertençam, né, à área de concessão de cada distribuidora, né, que possam realmente participar, como está previsto lá no nosso edital. Uma pergunta interessante é que prefeituras podem participar? Sim, e devem participar, nas duas modalidades, principalmente com relação à iluminação pública, que ao longo das duas últimas ou três CPPs, essa quantidade está crescendo, é um projeto viável, de grande valor, e eu tenho certeza que é impactante para o momento do cenário do setor elétrico que nós estamos passando com a questão da crise hídrica. Então, a iluminação pública tem uma redução de consumo e de demanda significativa de consumo aí em torno até de 50% com as novas tecnologias a LED. Então, é importante que as prefeituras participem tanto do processo de iluminação pública como para as outras tipologias junto aos prédios públicos, enfim, todos os seus órgãos que faz parte das prefeituras, tá? Vamos mais a outras perguntas aqui. Só um instante. Tem uma pergunta do Paulo Sérgio Andrade. Ele considera o produtor de energia, como será cobrada a tarifa das bandeiras? Essa pergunta não está muito clara, mas como produtor, ele tem que atender lá a especificação conforme o edital para participar. E as bandeiras tarifárias não entram no cálculo, digamos que seja do contrato de desempenho, enfim. Não entra, e isso deve ser definido lá no diagnóstico, quando apresentar o histórico de consumo, fatura, enfim. Então, não se enquadra bem. Mas aí ele pode, se tiver mais alguma dúvida, por favor, entre nos canais que foram definidos aqui, que poderá ter um esclarecimento maior. Maurício, o Josemar de Oliveira, segundo o terceiro parágrafo do item 5.1.1 do edital da Enel São Paulo, qual o critério para definir consumidor? Ok. O critério para definir o consumidor é basicamente como ele está cadastrado na fatura de energia. Se ele está lá como residencial, como comércio-serviço, como indústria, vai ser o critério que a gente vai usar para caracterizá-lo, porque isso já foi medido, já foi aferido através da documentação que ele enviou para cadastrá-lo na fatura de energia. Então, é esse mesmo critério. O que está lá na fatura de energia é o que nós vamos considerar. Perfeito. O Bruno, quero saber se podemos apresentar projetos que ultrapassem 2 milhões de reais, desde que haja contrapartida do excedente. Lógico, essa é a lógica, tá? Você tem que analisar os limites estabelecidos, mínimos e máximos, para os projetos em cada distribuidora, e você pode chegar até o limite que vai ser respaldado pelo PE, e você pode considerar a contrapartida, então, pode chegar a um valor muito maior do que o que vai ser estabelecido ou a fundo perdido ou através de contrato de desempenho pelo PE, e a contrapartida será do cliente. Isso é bem claro que vocês podem fazer isso. E a contrapartida é um pressuposto muito interessante, porque melhora a RCB do projeto, tá? É muito importante, principalmente em materiais e etc. Então, está respondida. Florentino, um projeto de eficiência energética que consiga evitar acidentes com idosos, como seria pontuado? Bem, não está fora um pouco do nosso escopo. Se você pode voltar, entender que se tem alguma conotação no conceito de economia circular que aparentemente não existe, tá? Mas pode ter outras ações dentro seja hospital ou instituição, que possa agregar valor considerando a questão da economia circular. Nesse caso do acidente aqui, é mais uma citação da performance ou das ações que aquela instituição faz, tá? Como seria a participação do terceiro setor? Isso também já foi muito explicado ao longo da apresentação. Nós temos a tipologia de projetos que será a fundo perdido, no caso, organizações não governamentais,
filantrópicas, mas desde que apresente a certificação SEBAS, que isso passa a ser, conforme estabelecido na resolução da ANEEL, como o pressuposto para que essas instituições do terceiro setor ou instituições não governamentais possam participar a fundo perdido. Caso contrário, não tiver a certificação SEBAS, ele passa a ser um contrato de desempenho, se for de interesse dessa instituição. Josemar, segundo o terceiro parágrafo... não, já foi dito. Assim, Maurício, Josemar, segundo o terceiro parágrafo do item 5.1.1 do edital da Enel São Paulo, qual é o critério para definir consumidor? Então, já foi respondido. Já foi respondido. Anteriormente. Tainara, para execução dos projetos, será necessário empresas que tenham a certificação ISO 45001? Marcelo, por favor, faça comentários sobre essa pergunta. Sim, para a execução do projeto, a gente precisa do ISO 45001, é uma exigência. A gente tem que ter com todas as empresas que vão trabalhar na parte da execução, da instalação, da implementação dos materiais e da obra em si, certo? Então, isso é obrigatório. Perfeito. Andréia, haverá oportunidade para entidades sociais do interior de Goiás para projetos de interesse dessas comunidades distantes? Sim, respeitando o critério da certificação SEBAS, tá? Mas aí pode ter alguma outra forma, o Maurício, você pode complementar com relação o pessoal de Goiás não estão aqui, com relação a comunidades rurais, projetos agrupados, enfim, se teria alguma viabilidade. Sim, de acordo com os critérios do edital, cumprindo as exigências do edital, não há problema nenhum. Entendo pelos critérios, o rural ele se enquadra na tipologia de contrato de desempenho também. Então, e como a gente viu também, o contrato de desempenho ele é bem atrativo, pode ser feito também a participação dessas entidades sociais do interior de Goiás. Perfeito. Aqui das OSCs, né, instituições filantrópicas, né, também já foi explicado. O Rui, este workshop ficará gravado em outra plataforma? A resposta é sim. Disponibilizaremos um link no YouTube posteriormente para que vocês possam ter acesso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui interessante. Luciano, o edital vai dispor da pontuação necessária para que o projeto seja aprovado? Bem, o procedimento estabelecido de pontuação vai bem definido, está lá no edital. Vamos ter um momento, a Laís está ainda no presente, mas eu acho que o Maurício também pode corroborar com isso. No momento da divulgação, vai constar lá a pontuação das empresas, das ESCOs, né, e também das instituições que foram beneficiadas, dando uma pontuação que eles alcançaram. Maurício, pode complementar aí? Sim. O edital são duas partes, né? O edital ele já está ali falando, conforme a apresentação da Laís, quais são os critérios para a pontuação, né? Que a Laísa mostrou lá, e o Márcio também, RCB, qualidade, contrapartida. E na pontuação geral também a gente apresenta a pontuação de cada ESCO, como pontuou em cada critério a pontuação geral. Vale salientar, está de certa forma contida aqui nas informações, é muito importante que os nossos clientes, as instituições que vão propor os projetos, estejam atentos também, que consta lá no edital, a necessidade de que essas instituições ou órgãos públicos estejam adimplentes com as nossas respectivas concessionárias. Então, lá, você vai ver no edital que tem lá um prazo de 30 dias após a chancela, digamos, do termo de cooperação ou do contrato de desempenho, deverá apresentar essa quitação para que ele possa continuar com o projeto. Então, é muito importante esse lembrete, tá? Vamos mais outras perguntas aqui.
É requisito a empresa proponente gestora do contrato ser uma ESCO? A proponente, a tendência tem que ser uma empresa especializada, que tenha todo o domínio do conteúdo do edital, que já tenha realizado também projetos, que inclusive é uma dos itens de classificação, mostrar as boas práticas ou a capacidade que essas empresas possam ter para apresentar projetos, e inclusive tem pontuação para isso, no conceito da qualidade e da capacidade de executar esses projetos oriundos da CPP. Então, isso é fundamental. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta? Pergunta. Eu acho que, com relação à questão da contrato de performance e termo de cooperação para fundo perdido, foi bem explicado aí pelo Maurício, mas volto a dizer, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, por favor, nós temos os canais que é importante que vocês possam ter acesso, e está lá no edital. Professor, como... Oi? Ele falou assim, houve apenas detalhamento das propostas de performance, mas não houve nada sobre o fundo perdido. Porque, se o senhor me permite, professor, no fundo perdido não é a necessidade do valor ser restituído para o programa de eficiência energética. Então, o projeto é feito só um termo de cooperação, não é um contrato de performance, onde a entidade recebe o projeto e o valor aplicado não precisa ser devolvido. É isso. Isso. Agora, é importante que, na proposta de projeto, no diagnóstico, tenha muito bem esclarecido, se houver contrapartida, comprovar de uma forma como vai se processar essa contrapartida, tá? Para que a gente não tenha nenhum problema de classificação ou entendimento quando da execução do referido projeto. Vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui. As municipalidades podem realizar a apresentação do projeto de forma direta ou será necessário uma empresa para interceder? Bem, conforme está no edital, tanto o consumidor, o fornecedor, o consumidor residencial, enfim, ele pode apresentar, mas desde que ele respeite, se enquadre em todos os procedimentos para a execução do projeto. Então, ele tem que respeitar integralmente o que está no edital. Todo o processo da proposta, iniciação da proposta, da execução, da questão da elaboração do MV, enfim, tem que estar de acordo com todos os procedimentos que está definido no edital. Aquiles, um consumidor tem medição unificada, subestação, como pode apresentar as 12 contas de um dos edifícios? Vamos lá. Maurício, se você puder também ter uma ideia aí, um consumidor que tem medição unificada, ou seja, uma subestação, como pode apresentar as 12 contas de energia? Eu entendo que seja um projeto agrupado, né? E aí ele teria que pegar a apresentação, de certa forma, no diagnóstico, a apresentação de todas as contas individualizadas para compor o histórico total do projeto, se for um projeto agrupado de uma prefeitura, enfim. Teria mais alguma colocação, Maurício? Pelo que eu entendi, ele quer dizer que só tem uma, não sei se é exatamente isso, mas acho que ele dá a entender que tenha uma conta de energia só para vários prédios, né? Se for isso, ele vai apresentar, mesmo que ele vai fazer a eficiência energética em um dos prédios só, ele apresenta a conta de luz da subestação, que é aquela que abrange todos os prédios, inclusive o que vai estar sendo eficientizado. Eu entendo que é dessa forma. Qualquer coisa, se não for isso, depois faz a pergunta lá que a gente tenta esclarecer melhor. Perfeito. O Olavo, se o projeto ultrapassar o valor máximo e a empresa bancaria... Não, isso aí já foi dito, né? Que pode acontecer isso, respeitando os limites, né, dos valores para o PE, o que vai ser desembolsado pelo PE, a contrapartida pode ultrapassar os valores apresentados, não tem dúvida quanto a isso.
Quero saber se podemos apresentar projetos que os 2 milhões já foram ditos aqui. Podem ser apresentados projetos para redução do consumo de energia com ampliação do sistema de placas solares? Sim, é possível, desde que atenda lá o que está definido nos projetos para fontes incentivadas, que tenha ações de eficiência energéticas, né, a serem realizadas no sistema de iluminação, climatização, e o incremento dessa usina fotovoltaica que possa existir. Então, isso aí tem que ser muito bem detalhado no diagnóstico para ser considerado como um projeto viável. Marconi? Oi, pode falar, Marcelo. Queria dar um lembrete aqui, que já até foi citado anteriormente, mas, assim, deixar claro para as empresas proponentes de projeto que o modelo Turniquim, quando ele for fazer o cálculo e seguir o desenho do edital, colocar esse cálculo todos os impostos da nota que vai ser emitida para o cliente. O cliente não pode receber uma nota de material ainda com alíquotas a pagar, tipo ICMS-ST, diferencial de alíquota, algum imposto. A nota tem que ir de valor cheio final para consumo final desse cliente, para que ele não tenha nenhuma despesa no futuro, com nenhum problema com a Secretaria de Finanças dele, daquele cliente, certo? Para até a gente poder também reembolsar 100% esse fornecedor ou a própria ESCO, no caso, tá bem? Muito importante a colocação do Marcelo. E isso, na proposta, essa incidência desses encargos tem que ser considerado nas 3 propostas de oferta de compra de material, enfim, isso aí é pertinente. Temos mais algumas perguntas aqui. Umas já foram respondidas. Serão aceitos no PE, além do retrofit, também contempla geração, já foi respondido. Quanto à compra de materiais, postos, transformadores, cabos, vocês têm previsão também? Olha, é bem claro que o nosso programa de eficiência energética, conforme está lá nos procedimentos de elaboração do PE, regulado pela ANEEL, o foco das ações é o retrofit, ou seja, é a economia de energia, a substituição de novas tecnologias no uso final, na ponta, ou seja, nos equipamentos que possam ser substituídos. Não entra, de hipótese nenhuma, reforma de rede, ampliação de subestação, recondutoramento, isso daí não faz parte do que está definido no edital e também conforme os procedimentos estabelecidos pela ANEEL. Vamos ver outras perguntas. Professor, aqui. Só para me complementar Pode essa. complementar, Maurício, por favor. Vamos supor, no caso de uma usina fotovoltaica que precisa instalar, de repente, um alto-trafo lá e toda a parte de infra dos cabos da usina fotovoltaica, nesse caso em específico, sim, certo? Mas é só nesse caso mesmo. Maurício, aí tem que só ver o que, digamos, se houver, aí vem aquela questão do atestado de técnico, né, de liberação da rede. Digamos que para a inserção de uma usina fotovoltaica, haja necessidade de análise, né, prévia da área técnica da Enel, para saber se comporta, se há necessidade, digamos, de uma reforma na rede. Isso daí realmente não contempla. Contempla, sim, se for um caso específico, no contexto da usina fotovoltaica. Agora, no contexto da rede, para ter a capacidade de absorver a inserção dessa nova energia no sistema, esses custos deverão ser feitos pelo cliente ou pelo beneficiado, ok? Exatamente, isso mesmo. Ver se tem mais alguma pergunta aqui, veja qual é o nosso tempo. A pergunta aqui, Maurício, vê lá, você também pode responder. Leandro, se porventura uma prefeitura possui um de clientes, ou um cliente, né? Clientes diferentes em um mesmo espaço, preciso realizar projetos diferentes? Aí, Maurício. Se porventura uma prefeitura possui número de clientes diferentes em um mesmo espaço. Bom, Tô entendendo que seria um prédio que ele é habitado por mais de um cliente, um condomínio que seja habitado por mais de um cliente. Bom,
pode ser feito nos andares que é de domínio da prefeitura, no caso, né? Vamos supor que vai do primeiro ao quinto é de uma entidade, dos restantes, do quinto ao 10º, são da prefeitura. Pode ser feito, sim, não há problema, não, desde que exista na medição esteja ali falando que aqueles andares são de domínio da prefeitura. Existe uma conta diferenciada para a prefeitura. Nesse caso, pode ser feito, sim. Sim, ou seja, e sempre tem aquela preocupação que não pode apresentar projetos para a mesma unidade de consumo, seja por ESCOs diferentes ou a mesma ESCO, isso aí, todos os 2 projetos estarão desclassificados. Então, é muito importante essa atenção. O Alan, será necessário levantar todo o escopo dos serviços propostos, apresentando toda a documentação em 3 orçamentos? Marcelo? Sim. Se ele vai montar o orçamento de serviço ou de instalação, ele tem que ter no orçamento a descrição do que vai ser executado, o mínimo possível. A gente não tem como analisar se não tem ali a descrição do material, do serviço, do que vai ser aplicado. Então, ele tem que descrever isso nos 3 orçamentos, até para a gente fazer uma comparação legítima, né? Eu não posso comparar um orçamento muito simplificado com um orçamento completo. A gente tem que ter o mínimo de informação possível, relevante, para fazer a comparação entre os orçamentos. Marcelo, uma outra pergunta, Caleb, e a prefeitura que tem equipe própria, através da administração direta, precisa ISO certificação? Sim, Marconi, porque mesmo ela tendo equipe própria, ela tem uma equipe de funcionários, eletricistas, eles têm que ter uma formação mínima, eles têm que ter as suas certificações, o seu trabalho até pela atividade que eles exercem, como eletricista, instalador predial, de manutenção, de construção. Então, essa empresa contratada pela prefeitura, que deve ser o caso, né, uma empresa prestadora, ela tem que ter a certificação, para nos respaldar a questão da segurança da obra. Perfeito, perfeito, com certeza. Tem que atender os nossos pré-requisitos, né? Os procedimentos estabelecidos pela nossa área de segurança da Enel. Perfeito. Tem uma pergunta aqui bem interessante, o Marcelo você pode tentar responder. César, ICTs que não tem KNAI de engenharia, pode ser responsável pelo projeto executivo ou deve terceirizar para as ESCOs? Não entendi bem a pergunta, mano. Pode repetir? Eu fiquei também um pouco na dúvida aqui. KNAI é aquele termo para efeito de faturamento, não é? Ou seja, sim. De engenharia. No caso, ele está preparado para fazer esse projeto de engenharia. Então, na realidade, o que a gente tem dentro da luz do edital é que ele pode ser um proponente, né? E também, se ele não vai executar, seja uma outra empresa, essa executora, que deverá ter um termo de acordo no diagnóstico, ela deverá apresentar todos os requisitos referentes à ISO 45001 e depois vai se integrar ao sistema de segurança da Enel. Esse é o conceito geral, Maurício, que consta lá no nosso edital, né? Sim. No caso aí, eu acho, Marconi, que se ele não tem, ele pode subcontratar, usar o que ele tem de 30% do limite do contrato e subcontratar os profissionais relevantes, engenheiros, pessoal que faz medição, verificação, que tem o certificado EVO, que também é obrigatório, então vai entrar dentro daquela particularidade da subcontratação. Perfeito. Bem, nós já estamos chegando aqui no final das perguntas, tá? Você tem uma numeração aqui, 44 perguntas, quer dizer, foi bem interessante aqui a nossa conversa, aonde está chegando mais. O Gustavo pergunta, quando um projeto é classificado como P&D, poderia dar exemplos de projetos de P&D executados? Bem, aí os projetos de P&D não se enquadram dentro do nosso edital, tá? O que pode ter é você aplicar alguma tecnologia nova, inovadora, né, que possa ter sido como resultado de um P&D que já esteja no mercado, enfim, desde que seja devidamente comprovado. Mas
projetos de P&D não é competência, digamos, da nossa área, aqui da área de diretoria de sustentabilidade, e não está dentro do foco do P&D. É isso, Maurício, você entendeu? Sim, exatamente. Eu já vou puxar a 45 aqui também. Vai lá, puxa aí. Pela apresentação do projeto executivo, vem numa etapa antes do MV inicial, logo onde se aplicaria a variação de 5%. A variação de 5% é da proposta de projeto para o projeto executivo, onde não pode ter uma variação maior do que 5%. Aí, Maurício, deve reforçar que para a proposta de projeto, as ESCO devem apresentar uma estratégia de performance de MV. Isso. Essa estratégia é que, com o projeto executivo, passa a ser considerado o quê? O plano de medição e verificação a ser apresentado conforme estabelecido no edital. Isso mesmo. 45, deixa eu ver aqui. 46. Quando há contrapartida, a responsabilidade pela execução do projeto é do cliente beneficiado, ou pode ser pela ESCO. Marcelo? Olha, aí, nesse caso, aí é como um acordo entre a ESCO e o beneficiado. Agora, a contrapartida tem que ser comprovada. Se a ESCO entrou num acordo com a empresa executora de que ela vai fazer parte da obra assim, como se fosse uma ajuda entre mãos, ela só tem que constar como é que vai comprovar essa contrapartida, certo? Esse caso tem muito assim em prefeitura, né, que ela bota como contrapartida a instalação de certos materiais e ela comprova lá que aquela empresa contratada, que na maioria das vezes pode ser a própria ESCO que está colocando o projeto, e ela vai colocar lá a razoabilidade de custo daquela contrapartida, certo? Eu não vejo nenhum problema nisso. Só tem que comprovar essa contrapartida. Perfeito, eu acho que isso é claro, e a questão da contrapartida é importante que todos tenham essa sabiência de projetar e ver isso, porque nós vamos cobrar as comprovações, notas fiscais de material, notas fiscais de serviço, porque prestamos conta para a ANEEL também, através do nosso relatório final, ele vem detalhado todos esses pormenores, então a gente tem que definir e efetivar a nossa auditoria interna e mandar para a ANEEL de conformidade com o que foi realizado. Tá? Bem, eu creio que se não tiver mais nenhuma pergunta, nós podemos encerrar esse ciclo de perguntas e respostas, sempre dizendo que nós temos os nossos canais para que vocês possam fazer mais perguntas, tirar dúvidas. Nós vamos ter até às 17 horas, do dia 17/11/2021, para questionamentos e perguntas lá, que pode ser feito pelos procedimentos que existem no nosso edital, né? Ou seja, pelo site, né? Logado no site da chamada pública de projeto, enel.chamadapublica.com.br. Tem também lá no site, através do Falo Conosco, disponível no site da chamada pública, e também para questões de sistema, também vocês podem passar e-mail para chamadapublica@nepem.org.br, tirando todas as dúvidas. Então, necessariamente, a gente deseja que lições aprendidas de outras CPPs, é importante que as ESCOs montem o seu checklist de documentação. Não vamos perder como nós perdemos bons projetos em CPPs anteriores, por conta da falta de documentação, e isso a gente espera que demos até uma oportunidade a mais com a adequação dessa documentação exclusiva para as documentações contratuais, né? Para que que a gente tenha uma gama maior de bons projetos de qualidade e que a gente possa prestar um serviço à nossa sociedade, levando a eficiência energética e contribuindo muito mais com esse momento que passa o setor elétrico. Essas são as minhas considerações, aí a gente retornaria aí para a Cláudia, para o fechamento, ok? Agradecer a todos, né, pessoal? Bom, pessoal, eu acho que a gente conseguiu, né, otimizar bastante aqui o nosso evento. Mais uma vez, obrigada pela participação, obrigada, Márcio, pela participação da ANEEL, a Tereza representando aqui os clientes de mercado.
toda a minha equipe, que fez um trabalho incrível aqui, a Unepem, que é o nosso grande parceiro nesse processo. A gente tem, então, todas as informações disponíveis do site, é um canal de comunicação. Esse evento ele vai ficar disponibilizado também no link YouTube, a gente também vai deixar disponível lá no site. Então, mantenham suas dúvidas, né? Clientes, enfim, de todos os segmentos, né? De todas as classes, iluminação pública, rural, residencial, instituições filantrópicas, poder público, grandes empresas, são todos muito bem-vindos nesse processo. A gente quer, de fato, que a gente tenha essa melhor atratividade e que, de fato, sejam contemplados os melhores projetos, né? Então, a regra é muito clara, muito transparente, e a gente só vem aprendendo e refinando esse edital. Então, bom dia a todos e a gente se vê no próximo evento. Até logo.